Diretamente de onde o rio Tietê faz a curva, está começando mais um Curva Cast. do Diplomatas de Ceilândia. Eu sou o David de Mello. E eu sou o Alexandre. E hoje vamos falar sobre Jair Messias Bolsonaro. Só que nada específico do que ele tenha feito nesses últimos tempos. Ele vai falar sobre a trajetória de vida do mito. Quem é o cara, onde ele nasceu, o que ele fez, a formação dele. Até porque essa semana ele tá lá internado, né? Então não tem muita merda aí pra comentar sobre as bostas que ele fala, que ele não tá podendo falar. É verdade, quando ele fica sem falar, a gente fica sem assunto. Então a gente vai falar... É um recorde, cara. É um recorde. Na verdade, o recorde dele foi 19 dias, que foi quando ele ficou internado. Eu não sei se você viu... Na facada? Mas... Não sei se você viu na internet, eles lançaram agora um site que chama Cagômetro. Eu vi. Aí o Cagômetro fala o número de cagadas que ele fez, quanto tempo ele tá sem fazer cagada e qual que é o recorde dele. O recorde de 19 dias foi quando ele foi fazer aquela operação em janeiro. Mas lá no começo, já não tinha poucos meses de assumir. Mas é isso aí, cara. Jair Messias Bolsonaro. Você sabe por que o Messias, o nome dele? Porque ele é católico? Não, cara, não. É porque a mãe dele, assim, teve dificuldades lá no parto, tudo. Aí, acho que quando ele nasceu lá, ela deu o sobrenome Messias lá, pelo milagre que aconteceu lá, né? Milagre de Satanás. Não nasceu com problemas. Isso aí já não vai entrar no mérito, não. Ela achou que ele não nasceu com problema, né? Problemas aparentes, físicos, assim, mas problema de cabeça você descobre ao longo do tempo, né? A não ser que seja um problema grave, mas esses de não ter cognição, tudo, você vai com o tempo lá, do cara ser burro, você vê isso com o tempo. Entendi. Isso explica muita coisa, cara. Sim. Explica muita coisa. Aí ele nasceu em março, né? 1955. Lá no interior de São Paulo, perto do Vale do Ribeira. Guerrilha, a guerrilha do Lamarca foi pra lá, né? Foi. Diz ele, cara, que aos 15 anos de idade ele já era informante da polícia lá. Inclusive, ele dedurando assim, quais eram os possíveis esconderijos do Lamarca. Entendi. O cara salvou o Brasil do comunismo com 15 anos. Com 15 anos o cara já era um patriota. Mas eu vou te falar uma coisa. Esse anticomunismo do Jair Bolsonaro, ele tem muito a ver com a forma como a guerrilha adentrou, né, a cidade quando já estava em franco conflito com a ditadura militar, e teve um tiroteio lá na cidade que matou gente, etc e tal. Então isso gerou um trauma, e quando o exército entrou lá, eles ficaram, parecia que era, sei lá, o Capitão América entrando, entendeu? E aí o Bolsonaro... Devia ler as histórias de quadrinhos do Capitão América. Acho que ele era tão pobre que ele não tinha acesso a isso não, sabe? E aí foi isso que aconteceu. Aí eles encamparam o discurso da ditadura, né, dos inimigos, etc e tal, aquele maniqueísmo que é fácil de assimilar para quem não sabe relativizar as coisas. E aí começa a trajetória ideológica do Bolsonaro, com essa questão do Lamarca. Mas a figura do Lamarca, ela é de um cara que trouxe medo para esse lugar. A população, a cidade pequena, tudo. Não estava acostumado nem... Quando o marido brigava com a mulher, toda a comunidade ficava sabendo. Agora você imagina ter um tiroteio, né? Morte, guerrilha, é uma coisa complicada. Né? É foda. Aí ele ingressou com esse episódio aí da guerrilha, tudo, que ele se interessou pela carreira militar e tal. Que ele foi se ingressar aos 18 anos lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, aonde eu li lá no Wikipedia, diz que ele se arrependeu, ele deveria ter prestado na agulhas negras, na AMAN,
Até porque a preparatória já é. Acho que você entra na escola preparatória, você sai de lá e já entra você já tem vaga garantida, né? como cadete. É. Mas os cadetes também, né? Mas você. Agora, mas a mão... Mas você deve entrar pequeno lá, com 16 anos, então? Aí que eu não entendi. Eu não sei, porque eu fiz a EPICAR, né? Escola Preparatória de Cadetes do Ar. De Barbacena, do Ar, né? E lá era o seguinte, lá era você podia entrar aos 15 anos e fazer o ensino médio, você podia entrar aos 18 anos e só fazer o cursinho dos caras lá. O cursinho já... E aí você já saía cadete. Talvez deve ser o mesmo que ele fez, né? Uma patente diferente. Provavelmente é isso que ele fez. Só que a dele era uma... Exatamente. É dele, mas ele fez a escola preparatória. Ele fez o do exército. Mas provavelmente ele queria já entrar, sei lá, como aqueles oficiais de mais alta patente. Sim, inclusive no exército, os superiores de Bolsonaro o avaliaram com uma excessiva ambição em realizar-se financeiramente e economicamente. Ou seja, desde essa época o cara já tinha aquele egocentrismo, aquele negócio de ser rico, de ser aquilo. Pobre, E segundo o superior de Bolsonaro na época, o coronel Carlos Alfredo Pellegrino, ele disse o seguinte: Bolsonaro tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas, como pela falta de lógica, raciocínio e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Então, cara, o Bolsonaro, desde aquela época, ele é o que ele é hoje, cara. Isso aí mostra uma coisa, né, cara? O Bolsonaro, ele tem desde sempre uma personalidade narcisística e desde sempre ele tem a síndrome do idiota confiante. E a síndrome do idiota confiante, né, se você acha que você está certo em tudo, que você sabe muita coisa, e se alguém ousa, e você ainda é narcisista, se alguém ousa contrariar você vai partir para agressão, para o contra-ataque. Você não sabe argumentar. Não sabe argumentar, não sabe mediar. Isso explica muito do jeito da política do Bolsonaro de fazer. Não sabe argumentar, xinga a mulher dos outros porque não tem argumento. Exatamente. As falácias que ele diz. Isso aí é um pombo enxadrista, né? É um pombo enxadrista. O cara, ele ficou preso, assim, em alguns estágios de formação do psicológico da infância, por algum motivo, por algum trauma. Acho que ele não conseguiu evoluir daí pra frente, entendeu? Porque a capacidade de mediação é o último estágio de desenvolvimento intelectual, sabe? É aquela fase que você sabe fazer trocas de ideia com as pessoas, transigir. É uma coisa que não é muito fácil, sabe? Transigir pela ideia, não pela autoridade. Então, a falta... Não conseguir argumentar, não conseguir contrapor uma falha cognitiva. É uma falha, né? Cognitiva, mas não é uma falha cognitiva. Na verdade, é uma obstrução do processo de evolução intelectual do cara. Ele por algum trauma que ele teve, seja no seio familiar ou no exército, alguma coisa deve ter acontecido que ele parou, entendeu? Ele parou lá, ele parou nessa fase narcisística e ali ficou. Entendeu? E não quis tentar melhorar. Não, porque a personalidade narcisística acha que não precisa melhorar. Ele é o melhor de tudo, entendeu? Tem uma charge que eu vi no Facebook esses dias que eu achei muito legal, que é o Bolsonaro olhando para o próprio reflexo dele na água, só que a água é a água da privada. Não tinha nada escrito, mas eu achei muito legal essa charge, porque demonstra um pouco essa coisa dele, né? É foda. Aí em 86, ele já no exército, formado, tudo, ele foi preso. Foi preso disciplinarmente lá. Meu pai também foi preso quando quando ele tava fazendo, com 18 anos lá fazendo o tiro de guerra, mas meu pai é um indisciplinado. Não, mas o seu pai provavelmente ele não era nem oficial, né? Não, ele tava fazendo, era 18 anos, ele tava fazendo soldado,
Agora, você ser oficial Ele não é nem subalterno. carreira, ele nem seguiu carreira, só... O Bolsonaro era um oficial subalterno, não é tão fácil assim você ser preso. Mas hoje, então, por que ele foi preso? Porque ele foi na revista Veja, na época, e... Aproveitou a liberdade de expressão que tinha, sim, né? Porque ele... era 86, já tinha acabado a ditadura. Ele escreveu lá um artigo intitulado O Salário Está Baixo. Então, reclamando do baixo soldo pago aos militares na eu acho época. interessante falar sobre isso, né? Porque ele sempre defendeu muito a ditadura, mas ele não teve coragem de fazer isso antes de 85, de reclamar do salário antes de 85. Sim, sabe? porque senão ele já pegou... Aproveitou a redemocratização porque ele achava que ele ia ter liberdade de expressão. Né? Ele se formou em 77. Então ele ficou lá 10 anos, 9 anos para falar, quietinho. Pra falar. Aí, no ano seguinte, não satisfeito com a tretinha lá que ele deu, tudo, ele fez um croquis lá de um projeto de colocar uma bombinha no banheiro para dar uma alertada lá. Bomba no banheiro, caralho. Mas não foi? É Operação Beco Sem Saída. O que acontece? Beco Sem é nome de operação, né? Mas é os nomes que ele consegue dar. Então, ele tentou fazer... Primeiro ele tentou fazer uma greve, aí não deu certo. Aí depois ele escreveu esse artigo. Na verdade ele escreveu o artigo, depois ele tentou fazer uma greve. Não é greve, né? Na verdade no Exército não existe greve, é motim. E aí... E aí em 87, ele falou assim, bom, se eu não posso fazer greve, eu não posso falar na imprensa, eu vou fazer um atentado terrorista. Na verdade não é nem atentado, ele não teria coragem de fazer atentado, eu acho que ele tentou fazer uma ameaça. Então ele fez um desenho porco lá. Você acha que ele tentou só chamar a atenção? Eu acho, cara. Mas a ideia era o quê? Era colocar uma bomba na adutora do... Guandu. Isso, que abastece o Rio de Janeiro, ou abasteci, não sei se abastece mais ainda. Né? E aí ele chamou uns companheiros, inclusive, para fazer isso aí e tal. Só que o croquis foi parar na mão dos oficiais. Aí eu não entendi essa parte, se ele meio que facilitou para os caras saberem, porque ele não queria realmente fazer o atentado. Não, cara, ele é pior, ele não parou na mão dos oficiais. Ele entregou esse croquis e todo o plano para a imprensa, para a revista Veja. A revista Veja que pegou esse material e entregou lá pro Ministério do Exército. Ele não ia fazer. Ele fez isso, temos uma ameaça de bomba. Desde 87 Por quê? fazendo Porque fake etc. news. Fazendo fake news. Então. E temos isso. Aí esse foi o ápice do alarde dele, o ápice do descontentamento. Tanto que o Conselho de Justiça Militar, em 88, julgou lá o Bolsonaro. Ele... Burro. Não. De burro, acho que o pessoal já tava puto com ele. Fazia tempo. O pessoal condenou ele, né? E declarou a incompatibilidade para o oficialato dele. Sim, e botou ele na reserva, aposentou numa posição de capitão. Não, mas espera aí, calma, você tá coisando, tá omitindo coisa. O Bolsonaro falou naquela época que o artigo da Veja era fraudulento. Então, assim... Porque ele entregou pra Veja, ou o pessoal, que ele não deve ter agido sozinho, ou o pessoal que tava lá entregou pra Veja, a Veja entregou pros militares. Os militares devem ter ficado putíssimos, etc e tal. Aí ele, naquela velha desculpinha, não, mas a Veja é fraudulenta, etc e tal. Mais uma vez de como o modo operante dele, velho. Ele nunca iria fazer esse tipo de coisa e tudo mais. Então, assim, desde aquela época eu já percebia que ele usava a imprensa para enganar o povo, para manipular a opinião pública e depois colocava a culpa na própria imprensa. Né? Sim. Aí ele foi julgado, foi mandado para reserva, o que é uma coisa muito esquisita, cara. Eu acho que ele devia ter 11 anos de oficialato. Algum costa quente. Não, ele devia ter alguma coisa, algum costa quente. Por que aposentaram ele, não deram, não exoneraram ele, não expulsaram ele do exército?
Essa é uma boa pergunta, cara. Mas assim, eu acho, opinião minha, que pode ter a ver com a conjuntura política do país na época. Entendeu? Porque ele era um cara que era conhecido de certa forma, ele falava com a imprensa, ele tinha seguidores e por aí vai. E em 1988, o Brasil tem as eleições de governador e ele começa a se preparar para a primeira eleição presidencial em 23 anos, 24 anos. Entendeu? Que ia dar, que até teve aquela eleição que foi o Lula, o Brizola, o Collor, Sim. por aí vai. Então, eu acho que o exército ele tinha um medo de causar um alarde, não sei se ele tinha... Até ficar em maus lençóis, olha que joga ele, aí que ele ia falar mal. Falar mal do exército, Deus me livre um cara desse resolve ir para a esquerda, porque ele é inconstante, né? Vai que ele sente que agora é a hora de defender o socialismo, como em 92 ele falou que o Hugo Chávez era bom mesmo, Sim. Entendeu? Então, o pessoal resolveu Para se resguardar, né? Igual mais ou menos os juízes fazem, né? Isso, né? Ao invés de demitir, eles põem uma aposentadoria compulsória para o cidadão. Né? A pena máxima no judiciário é o pijama. É. Queria eu ser desse jeito. Tudo bem. Você é um mero trabalhador, velho. Os caras... O que eles têm? Já ganham dinheiro, já são ricos. Qual é a troca dos caras? É poder, velho. Você corta o poder do cara. Então, mas aí ele foi expulso do exército, né? Expulso não, dessa mediada, né? Colocaram aí na reserva. E... Que reserva, pra quem não sabe, é a aposentadoria do oficial. Não, né? cara, que isso? Você tá falando que reserva aposentadoria... Os caras podem ser chamados a qualquer hora, cara. O Brasil ele é um lugar não, cheio de não é guerra, aposentadoria, não. Sabe, a aposentadoria é pro civil. Que ele sim aposenta, só que ele tem que continuar trabalhando, cara. Porque a aposentadoria que ele ganha, não dá. Não, é de fato, não é aposentadoria. Coloca o cara em disponibilidade pro resto da vida, né? Ai, quando tiver alguma coisa, nós te chamamos. Só que a nossa política Quantos reservistas já foram chamados, velho? Não sei. Então, acho que só em caso de guerra. Isso aí eu acho que é um levantamento que até seria bom ser feito para discutir na reforma da Previdência, né? Mas ele foi expulso nessa época, né? Foi aposentado nessa época e entrou para a vida política. E logo em 89, né? Teve as eleições de 88 e em 89 ele conseguiu ser eleito vereador do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro sempre, assim, nos presenteando com bons políticos, né, cara? E aí, depois, logo em seguida, ele virou deputado federal. O engraçado aqui, cara, é que ele começou como vereador em 89. Em 1990, ele já pulou para deputado federal. Concorreu como deputado federal. Então, você percebe como o negócio dele não é fazer uma carreira, não. Ele é glutão. Ele é glutão, ele já quer ir lá pro federal... Mas é interessante a gente falar como que era a atuação dele. Ele funcionava mais como uma espécie de... Porque assim, ele foi expulso do exército por reivindicar salário, etc e tal. Então tinha uma simpatia dos grupos militares em torno dele para defender os direitos trabalhistas. Para defender a classe. A classe. Olha para você ver que interessante. Ele funcionava tipo como um dirigente sindical do exército, entendeu? Ele ia para a Câmara para defender o salário dos caras, melhores condições de vida, por aí vai. Então ele tinha, e eu acho que ele era um dos poucos que fazia isso, que tinha saído assim de uma posição subalterna, que não era oficial de alta patente, né? Então ele tinha uma base... Ele tinha a base, o povão, o baixo clero, do exército. Do exército. Das Forças Armadas e das polícias militares, né? Do Rio, principalmente. Então, assim, ele era um dirigente sindical, é basicamente isso. Por que ele deu tão certo? Não é porque ele era inteligente, não é porque ele tinha uma retórica muito foda, mas é porque simplesmente ele soube aproveitar um vácuo. E é engraçado né? que... Caiu no colo dele. Tipo, a gente estava saindo da ditadura militar, politicamente os militares queriam distância do Congresso, eles queriam distância de tudo quanto é esse tipo de coisa, eles queriam calar a boca, até porque se eles falassem muito, a sociedade civil ia lembrar que eles existiam e ia querer mexer na lei da anistia,
fazer comissão de verdade, etc. e tal. Então, a estratégia dos caras era de calar a boca. E não tinha nenhum... E por causa dessa questão de que o militar de carreira não pode ir política, pra política, sim, filiar falar... partido, ser parlamentar, etc. e tal. E ele ter sido aposentado compulsoriamente muito rápido, ele era o único cara que podia ter esse tipo de atuação. Então, assim, não é que ele é um estrategista, é que, assim, caiu no colo dele. Ele era o único cara que podia fazer isso. Entendeu? Tanto que a base eleitoral dele, cara, você pega, assim, os mandatos de deputado federal, sempre ficaram lá na casa dos 100 mil votos, tudo. Que é aquilo lá, cara, é o grupinho que ele representa, 100 mil votos. Tirando, a exceção é em 2014, que lá ele já alcançou uma visibilidade nacional e começou a criar a figura lá do mito, do cara. Mas, velho... A partir de 2016, a figura do mito começa em 2014, né? Porque essas tendências fascistas, elas são naturais, né? Tipo, são respostas naturais ao vácuo político que vai abrindo conforme a crise econômica vai avançando, né? E aí, mas não vamos pular tanto assim, não. Vamos falar do histórico político dele, né? De acordo com o levantamento do jornal Estado de São Paulo, em 26 anos de atividade no Congresso, Bolsonaro apresentou 171 projetos de lei. Não só de lei, de projetos legislativos de verdade mesmo, assim, de lei decreto, PEC, por aí vai. Né, como as propostas dele eram todas mirabolantes, ele foi relator de 73 delas, porque ninguém queria relatar os projetos dele, né? Desses 172, 162 eram projetos de lei ordinária, PLO, um era de lei complementar e 5 eram PECs, né? E além disso ele encheu o saco da mesa fazendo proposições legislativas que que diziam coisas de dentro da casa, né? Foram 470 proposições legislativas, que para 30 anos é pouco. Para 30 anos é pouco. É pouco? Deixa eu fazer umas contas aqui, desbloqueia aí. Tá. O que você quer fazer? Quantas propostas legislativas? Vamos ver. Divide aí, ó, 171 por 26 aí anos. Vamos ver. 26 ficou 28, na verdade, né? Isso aí tá 172 por... Não, vamos pôr o que tá aqui. 6. Aí, ó. 7 propostas. 7 propostas por ano? 7 propostas legislativas por ano. Quantas dessas foram deve aprovadas? Ser... 2, né? 2. 2 aprovadas. 2 aprovadas. E justamente essas 2 aprovadas é na época mais recente dele, que ele pegou o bonde, tipo assim, ele pegou a notícia do momento, criou uma propostinha e entrou. Uma delas, cadê aqui? O IPI? O IPI que ajuda como é que chama lá? As empresas de informática, né? Redução. Que é uma proposta do PT, né? Sim. É uma proposta que ele aproveitou do PT, que o IPI ele era para a linha branca de eletrodomésticos, etc. e tal, ele pediu para estender para a informática. Então, basicamente, ele pegou uma ideia que era da oposição e fez dela sua bandeira. O bagulho já estava andando, ele só montou no carro e acelerou. Exatamente. E a outra autorizando o uso lá da fosfoetanolamina. Fosfoetanolamina. Que é uma coisa que estava em fase de teste uma ainda. Puta de uma demagogia. Que ninguém sabe se... Na verdade, as pesquisas demonstram que não tem relação com a cura do câncer, que talvez seja efeitos diversos e por aí vai, né? Que não dá para ser conclusivo. Tanto é que deu problema na época, porque a USP queria proibir o uso da fosfoetalonamina, o professor foi
Ele se isolou no Instituto de Química dele, é de São Carlos, se não me engano. São Carlos. Ele morreu esse tempo atrás, não morreu? Não sei, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que confirmar. Não sei. Enfim. Mas tem uma outra proposição que eu acho interessante. O Bolsonaro, por exemplo, ele foi contra a extensão dos direitos trabalhistas às empregadas domésticas. Sim. Ele foi o único parlamentar contra. O único. O bagulho foi votado, só não foi votado por unanimidade porque tinha o cara lá, né? Ele também votou a favor do... Ele votou não, na verdade, o fato dele ter se abstido, né, nas votações de cassação do Temer conta como voto a favor pela manutenção, porque você precisa de votação para derrubar, você precisa de 2/3 para autorizar a investigação. Então você também não indo lá... Não, ele foi e se absteve. Se absteve? Ou ele não foi, não sei. Mas enfim, eu lembro que ele ajudou o Temer a não ser cassado por 2 vezes. Acho que na terceira ele votou contra, porque a base começou a reclamar muito. Que mais? Fora as coisas, né, cara? De ficar chamando mulher de feia, como se ele fosse, sei lá, o Marlon Brando, né? Aí as falácias que Bolsonaro, a família dele, tá aí, sabe, fizeram a família lá. A família. Tanto é que tem uma camiseta do Bolsonaro como se ele fosse o poderoso chefão, que eu acho aquilo lá, assim, muito irônico, né? Porque os seguidores fizeram essa camiseta antes de estourar o problema das milícias, da ligação das milícias com o Bolsonaro, né? E assim, cabe a gente falar aqui que o Bolsonaro ele tem foto, é amigo pessoal, já pescou com muita gente do Escritório do Crime, que é um grupo que organiza as milícias lá no Rio de Janeiro. E milícia, para quem não sabe, é o crime organizado que leva em consideração, né, aqui no Brasil, que tem como membros quadros da Polícia Militar, Polícia Civil, do Exército, etc. Os eleitores, na verdade, é aquilo. O Bolsonaro, ele trabalha para os militares. Uhum. Cara, ele é um miliciano, velho. Tem miliciano. tudo que indica que ele é miliciano. Então, assim, a camiseta do poderoso chefão, na verdade, mostra que talvez ele seja mafioso. Essa é a grande ironia, né? Que ele pode ser mesmo mafioso, sabe? O Flávio Bolsonaro, por exemplo, colocou um monte de miliciano no gabinete. O Carlos agora tá com investigação do Carlos Bolsonaro também. O que ele tem? Que tem funcionários fantasma no gabinete dele. Que é do Escritório do Crime. O Escritório do Crime é aquela organização criminosa que está ligada ao assassinato da Marielle, né? Então, é muito difícil não ter nada, sabe? No condomínio lá, os caras foram fazer uma busca e apreensão no condomínio onde o Bolsonaro vivia, né? Do vizinho, acharam 100 e tanto fuzis, né? 12 fuzis. Que coincidência, no mesmo condomínio, cara. Mesmo condomínio. Sabe? Aí, tem foto dos dois sem camisa lá, e ele fala, mas eu tiro foto com todo mundo. Eu não saio tirando foto sem camisa com qualquer um, não. Abraçado assim, né? No churrasco. Você vai em churrasco de amigo, né? Se bem que político não, né? Político vai em churrasco pra fazer amizade, contato, tudo mais. Angariar voto. Angariar voto, apoio, por aí vai. Mas sem camisa? Sem camisa, vai. O Lula delícia tomando banho de ducha lá na praia, virou até meme, pô. Eu sei que esse é o Jair, cara. Conseguiu colocar os 3 filhos deles na política. Também com a mesma agenda, com a mesma tipo de politicagem. Você percebe que nesses 26 anos lá, inexpressivo, fez uma coisinha ou outra, quer dizer que ele nunca teve uma agenda política assim eficiente. Sempre foi. Ele não tem... Ele foi com a Marielle, foi indo. Pá. Como um cara narcisista, a agenda política dele é ele mesmo, né? Isso explica por que ele achava o Hugo Chávez legal em 94, ou até mesmo em 99, acho que ele deu uma declaração sobre o Hugo Chávez, ele já era presidente da Venezuela, e votar junto com o PT
pra caralho durante a década de 90 e depois virar oposição a partir de 2007, né? Porque assim, ele é um fenômeno novo de Sabe, em oposição. 2016 ele já começava a montar a estratégia dele para presidente. Uhum. Ela foi montado, sabe? Isso também, toda a vida dele, não sabe argumentar. Você percebe o porquê que ele não foi nos debates, por que ele não tem esse, sabe? É ele fazendo os videozinhos do Facebook, tudo esculachado, desleixado. O desleixo é uma forma de marketing, né? É uma forma de apelar pro... Ah, mas eu acho que é um pouco dele mesmo, cara. Ele é Não, isso, eu velho. sei. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se fosse outro momento, se ele conseguisse ser presidente em outro momento, os marqueteiros iam falar para ele evitar sair, por exemplo, dando coletiva com camiseta do Palmeiras falsificado, sabe? E chinelão Raider. Mas como o momento político agora é outro, né? A gente tem um momento político de radicalização de extrema direita, e por aí vai. Ele se mostrar desse jeito, esculachadão, um cara que toma café na mesa, colocando o pão direto na madeira da mesa e... Assinando com caneta... Bic. Não é mais Bic. Agora a Bic Como é que chama? É francesa. Não... esqueci. Porque francês agora não pode. Né? Compactor, né? Compactor. Então, isso também, aquela uma dele passando manteiga com a colher, essas coisas assim, lavando roupa tudo errado no tanque, sendo que ele tinha não sei quantas máquinas de lavar roupa lá. Tudo isso é marketing, sabe? Ele apoiando, ele se vendendo para aquele tiozão, né, de classe média baixa, ou até mesmo classe baixa, branquelão, gordo, caminhoneiro. Cara, só que não é, velho. Truculento. É diferente do Lula. Lula veio lá de baixo, ele tem... Não, mas o Bolsonaro veio também, de baixo. Ah, cara. Ele era de uma família pobre. Bolsonaro... A diferença é o caminho que eles escolheram. O Bolsonaro escolheu o exército. Se o Bolsonaro tivesse escolhido o sindicato, não estou falando que ele ia ser o Lula, mas ele certamente iria ter outras preferências partidárias, entendeu? Talvez não fosse o PSL. Então é isso aí. Discutimos aqui o Jair Bolsonaro, quem é, cara simplão, X9, Humildão. fez um atentado à bomba, foi expulso do exército, sabe? Político há 30 anos sem ter uma relevância grande. Foi vereador, deputado federal, depois ele chegou nas eleições como a nova política. Fazendo política velha, sendo um político da velha. Na verdade, fazendo a política mais velha, porque o toma lá da cá de antigamente não, o toma lá da cá da República Nova é um bagulho de acerto, de mediação, etc e tal. Tomar lá da cá que ele faz é um tomar lá da cá da República Velha, né? E pancadaria, e chute na bunda. É isso aí, cara. Só coisa bizarra. Esse é o nosso presidente. Então a gente vai ficando por aqui nessa semana. Não esqueça de apoiar a gente pelo Apoia-se, compartilhar o episódio. Se inscrever. E também, se vocês quiserem mandar sugestão de tema pra gente, a gente tá aberto a... Isso aí, quiser comentar, comenta, ver o que você achou desse episódio, se falamos tudo que tinha que falar. Se faltou alguma coisa, a gente faltou faz. Alguma coisa. E é isso aí, gente. Até mais. Falou.